trouxe um poema aqui para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Tá, olha só, é esse poema aqui, que ele chama O Caso do Vestido. Eu acho que é um poema crucial para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona a nossa... Até assim, como é que funciona a literatura, como é que a literatura aborda isso, mas é fundamental para a gente entender assim, o que é então essa violência contra a mulher? Porque a gente só fica, às vezes, pensando no final da violência contra a mulher, que é aquele corpo estendido no chão, né? Quem já me viu dando curso de violência doméstica sempre vê que eu trabalho um outro poema também, né? Que chama Tragédia Brasileira, que é do Manuel Bandeiras, que fala daquele feminicídio que acontece, né? Que a mulher tá chorando, tá caída lá. É um poema muito interessante, mas esse daqui que eu queria mostrar para vocês, eu acho que esse daqui é fundamental, porque ele traz essas nuances, o que acontece antes do corpo chegar no chão. E é um poema muito legal. Então, assim, vocês vão ver que é uma conversa entre uma mãe e algumas filhas, e elas estão reparando que naquela casa que está ali tem um vestido que tá de pendurado. E aí ela fica se perguntando, mas o que é aquilo? Então é isso, é esse diálogo que a gente vai ver aqui nesse momento. Então eu vou ler esse poema para vocês. Vocês podem acompanhar aí na leitura, alguma coisa que eu grifar, assim, pode ser alguma coisa que seja um pouco mais interessante, e aí eu vou falar só alguma coisinha e a gente passa para a Cris. Então é isso, ó, esse é o caso do vestido, é do Carlos Drummond de Andrade, e aí ele começa assim, nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando, nossa mãe? Era nossa conhecida? Minhas filhas, boca presa, vosso pai e vem chegando. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda, esse segredo, minhas filhas, escutais, palavras de minha boca. Era uma dona de longe, era uma dona de longe, vosso pai enamorou-se, e ficou tão transtornado, se perdeu tanto de nós, se afastou de toda a vida, se fechou, se devorou, chorou no prato de carne, bebeu, gritou, me bateu. Me deixou com vosso berço, foi para a dona de longe, mas a dona não ligou. Em vão, o pai implorou. Dava apólice, fazenda, dava carro, dava ouro, beberia seu subejo, lamberia seu sapato, mas a dona nem ligou. Então vosso pai, irado, me pediu que lhe pedisse a essa dona tão perversa que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Nossa mãe, por que chorais? Nossos lenços vos cedemos. Minhas filhas, vosso pai, chega ao pátio, disfarcemos. Nossa mãe, não escutamos. Pisar de pé no degrau. Minhas filhas, procurei aquela mulher do demo. Lhe roguei que aplacasse de meu marido à vontade. Eu não amo teu marido, me falou ela se rindo, mas posso ficar com ele, se a senhora fizer gosto. Só para lhe satisfazer, não por mim, não quero um homem. Olhei para o vosso pai, os olhos deles pediam. Olhei para a dona Ruim, os olhos dela gozavam. O seu vestido de renda, de colo muito devassado, mas mostrava que escondia as partes da pecadora. Eu fiz o meu pelo sinal, me curvei, disse que sim. Saí pensando na morte, mas a morte não chegava. Andei pelas ruas, pelas 5 ruas. Passei ponte, passei rio. Visitei vossos parentes, não comia, não falava, tive febre terçã, mas a morte não chegava. Fiquei fora de perigo, fiquei de cabeça branca. Perdi meus dentes, meus olhos, costurei, lavei, fiz doce. Minhas mãos se escalavraram, meus anéis se dispersaram. Minha corrente de ouro pagou conta de farmácia. Vosso pai sumiu no mundo. O mundo é grande e é pequeno. Um dia a dona soberba me parece já sem nada. Pobre, desfeita, mofina, com sua trouxa na mão. Dona, me disse baixinho, não te dou o vosso marido, que não sei onde ele anda, mas te dou esse vestido, última peça de luxo que guardei como lembrança daquele dia de cobra da maior humilhação. Eu não tinha amor por ele. Ao depois, amor pegou. Mas então, ele enjoado, confessou que só gostava de mim como eu era dantes. Me joguei às suas plantas, vi toda a sorte de dentro, no chão rocei minha cara, me puxei pelos cabelos, me lancei na correnteza, me cortei de canivete, me atirei no sumidouro, bebi fel e gasolina, rezei 200 novenas, dona, de nada valeu. Vosso marido sumiu. Aqui trago minha roupa, que recorda meu mal feito, de ofender dona casada, pisando no seu orgulho.
Recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Olhei para a cara dela, que é de os olhos cintilantes, que é de graça de sorriso, que de colo de camélia, que de aquela cinturinha delgada de jeitosa, como jeitosa, que é de pezinhos calçados com sandálias de cetim. Olhei muito para ela. Boca não disse palavra. Peguei o vestido, pus nesse prego na parede. Ela se foi de mansinho, e já na ponta da estrada, vosso pai aparecia. Olhou para mim em silêncio. Mal reparou no vestido, disse apenas: Mulher, põe mais um prato na mesa. Eu fiz, ele se sentou. Comeu, limpou o suor. Era sempre o mesmo homem. Comia meio de lado e nem estava mais velho. O barulho da comida na boca me acalentava. Me dava uma grande paz, um sentimento esquisito, de que tudo foi um sonho. Vestido não há, nem nada. Minhas filhas, ei que ouço, vosso pai subindo na escada. Bom, esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Que é um poema muito impactante e eu acho que era interessante para a gente perceber isso, né? Como é que funciona essa pegada. Para quem não conseguiu acompanhar, não entendeu muito bem o poema, é isso. É uma filha, duas filhas conversando com uma mãe e elas reparam que tem um vestido que está pregado na parede. E elas vão lá e chegam para ela e falam assim, mas o que é esse vestido, né? O que tem esse vestido? Na parede. E aí essa mãe ela vai falar justamente disso. Ela fala, ó, esse vestido aí é de uma senhora que o seu pai se apaixonou por ela. E seu pai ficou atrás dela durante muito tempo e essa senhora não dava bola para ele. Só que acontece que o seu pai acabou me enchendo a paciência, falando assim, pede para essa senhora ficar comigo, pede para essa senhora ficar comigo. E essa mulher casada, mesmo sentindo isso, né? Naquela época não tinha poliamor, não tinha esse tipo de relacionamento aberto igual a gente tem hoje, ela chegou para aquela mulher e aí falou com ela, né? Falou assim, fica com meu marido para ele quietar, né? Fica com meu marido que ele tá se doendo. E ela falou assim, ó, se você quiser, então eu fico. E ela, mesmo triste daquele jeito, mesmo sentida daquele jeito, ela vai lá e aceita, né? Fala assim, não, pode ficar com meu marido. E é interessante assim, porque tem vários sinais que são anteriores. Se você olhar lá no poema, você vai ver que ela apanha, você vai ver que ela é espancada, você vai ver que ela é humilhada, que o marido está descompensado, mas o que deixa ela destruída, o que faz ela envelhecer, que faz os cabelos ficarem brancos, esse tipo de coisa, né? É justamente quando ela perde o marido, né? Quando o marido sai com essa outra mulher. E o marido fica com essa outra mulher e ela tenta quase se matar, né? Ela vai perdendo a sua saúde. E aí, no meio do caminho, depois que ela perdeu já a saúde, perdeu a beleza, perdeu quase tudo, né? A mulher que sabe que o marido dela volta e ela fala assim: Ó, eu não sei onde é que tá seu marido, mas eu tenho esse vestido aqui. Seu marido me abandonou, eu estava apaixonado por ele. Então, hoje em dia, eu tô sofrendo demais, porque eu não tenho mais o seu marido. Eu não tenho mais ele, mas eu tenho esse vestido, que é a marca daquilo que eu fiz para você, dessa maldade que eu fiz para você. E eu quero te dar isso. E ela pega aquele vestido, né, e coloca aquele vestido na parede, num lugar que é visível, né? E aí, logo depois que ela bota o vestido na parede, é que aquela mulher, a adúltera, vai embora, o marido dela chega. E o marido dela chega, como se nada tivesse acontecido, assenta na mesa e pede para ela servir o alimento dela, sabe? E ela vai lá e serve o alimento. E aquilo, de certa forma, acalentou ela, de certa forma, gerou um prazer nela, dela ter recebido aquele momento, aquele marido de novo, né? Isso daí pra gente é muito legal, porque olha só, o que a gente tem que entender é que nem toda violência ela vai deixar uma lesão aparente. Isso é crucial pra gente, sabe? Aquela violência que aquela mulher estava sofrendo, todos esses entraves que ela estava sofrendo, a lesão que ela apanhou, né? Ela coloca num tópico muito pequeno. As violências que ela sofreu foram muito mais graves do que simplesmente ela ter apanhado ali. Ela coloca ali, ele bateu em mim. É só entre duas vírgulas. Mas ela descreve tudo que esse cara fez ao longo do tempo para ela, para destruir a personalidade dela, até a ponto dela se sentir tão insignificante que ela aceitou ele ter uma amante dentro de casa. Outra coisa também que é interessante que a gente vê que assim, que nem toda vítima ela vai fazer a denúncia, né? Então a gente percebe que ela vai se perdendo, ela vai sofrendo, ela vai sendo agredida e ela não consegue achar. Ou ela não consegue achar, ela não consegue ter força própria para fazer uma denúncia ou algo assim, né? E com isso também nem toda violência, nem todo abuso vai gerar um flagrante ou uma interceptação do Estado, né? Uma atitude do Estado. Mas mesmo assim, mesmo que o Estado não tenha intervido, a gente consegue concluir que toda conduta ela vai deixar os sinais. E aí esse pequeno não, mas
esse vestido que está na parede é o sinal mais marcante que a gente tem. Então, às vezes a gente pensa assim, mas ele nem me agrediu, né? Ele nem me bateu, ele nem machucou um olho roxo, sabe? Mas ele deixou alguns vestidos na parede, né? E às vezes uma pessoa com 10 anos de casamento, 20 anos de casamento, 30 anos de casamento, ela vai tendo tantos esses vestidos, tantas essas condutas que deixaram marcas na vida dela, que ela vai morrendo por si só, né? Ela vai se definhando por si só, né? Então isso é muito legal, que a literatura, ela, muitas vezes, ela vai alcançar coisas que o boletim de ocorrência não alcança, né? Muitas coisas não viraram um boletim de ocorrência, mas muitas coisas viraram um poema. Esse é um caso, né, que não é um boletim de ocorrência que se resolveu na delegacia, mas é um caso que se resolveu no poema. Então, eu acho interessante do Carlos do Monte Andrade. E a gente vai perceber principalmente isso, que a violência, ela muitas vezes ela é silenciosa e ela é extremamente permanente. Porque mesmo que ela tenha cessado naquele momento, as marcas que ela deixa ao longo do tempo. E aí, mesmo que o agressor ele tenha decidido lá no meio do caminho voltar, né? E ele fala assim: eu vou voltar, e é como se ele não tivesse sofrido consequência nenhuma, porque ele volta para a mesma mesa que ele estava comendo e vai comer a mesma comida. Então, assim, mesmo que o agressor ele tenha resolvido voltar, a vida daquelas pessoas que foram agredidas ao lado dela são completamente diferentes. A mulher, ela pode até aprendido a suportar, ela foi silenciada, ela internalizou a culpa, né? Ela até, de certa forma, foi obrigada a ele a praticar aquilo ali, sabe? Mas o vestido estava na parede. Ela não conseguiu tirar aquele vestido da parede. Ela olhava para aquela dor o tempo inteiro que ela estava ali naquela sala. E outra coisa que é legal desse poema também, assim, que tem uma conversa geracional. Então, assim, como é que o vestido que está na parede chega, de certa forma, nas filhas dela que estão conversando com ela? E as filhas, quando elas veem aquilo, o que elas estão aprendendo? Elas estão aprendendo a suportar a dor, sabe? Quantos outros vestidos estão ali naquela parede que chegam na filha? E por que ela está suportando? Porque naquele momento, para aquela mãe, parece que é muito mais importante simplesmente manter uma família. Então, mesmo que tenha aquela dor, para ela é muito importante, porque ela tem um agressor de volta. Então, assim, é muito complexo. É muito complexo porque a gente percebe essas dores, a gente percebe esses machucados, e a gente não percebe aonde que esses machucados vão chegar. Aonde que esses machucados, mas a gente percebe que esses machucados não vão embora, esses machucados vão se acumulando, e por causa desses acúmulos, a mulher que está sofrendo isso, ela acaba definhando de certa forma. Até que, por fim, né, a gente tem a destruição final da própria existência humana, que é o feminicídio. Teve uma pergunta aqui para você, ó, tendo em vista experiências e perspectivas de carreira, você pensa em trabalhar em outro núcleo que não de feminicídio? E aí eu vou te perguntar uma coisa assim, por que você quis ir para o núcleo de feminicídio também, sabe? É só por causa disso, uma perspectiva de carreira? O que te interessa nessa forma de atuação? Não, então, a minha estada ali na delegacia de mulheres, ela me deu uma outra visão, sabe, assim, até mesmo de profissionalismo. Eu, depois disso, e aí lá em Patos, o que me mudou, assim, e hoje me faz querer estar no núcleo? É que eu comecei a enxergar a profissão policial, né, a carreira policial, não só como uma forma de. Eu não olho a minha carreira só como uma forma de investigar e encerrar o caso e acabou. Lá em Patos, eu tinha uma parte, a delegacia de mulheres tinha uma parte social muito importante, muito grande, assim. Então, a gente tinha a parte investigativa, a gente trabalhava ali para encerrar inquéritos, eu fazia muitos EAMPs, às vezes no longo do dia, mas muitos desses atendimentos que eu fazia era um momento que a mulher se abria, que essa mulher desabafava, às vezes essa mulher chorava. E aí eu comecei a ver que o trabalho policial, ele não pode ficar restrito só nessa parte investigativa. Você pode usar da sua profissão para atingir um outro lado, né? Que é o lado humano das pessoas. E aí eu comecei a gostar embora trabalhar numa delegacia de mulher é muito pesado, e eu acho que ficou mais pesado lá, porque eu trabalhava na delegacia de mulheres e na delegacia de menores, e trabalhar pegando crime de menores. E não era só, era tudo da menores. Eu tinha menores vítimas e menores infratores. Então eu trabalhava com tudo isso. Então eu acho que isso me saturou um pouco lá, de eu chegar aqui e não querer escolher ir para uma delegacia de mulheres. Mas aí eu gostava, né? Acho que assim que eu decidi entrar para a polícia, eu já tinha pensado em ir para a delegacia de homicídios. E aí, quando eu vim, né? Eu vim do interior para cá, vim para homicídios.
E aí tinha um núcleo de feminicídios, mas o núcleo, né, não era estruturado do jeito que ele está hoje. Né? Tinha ali a Poliana que ficava meio que numa coordenação e ele ficava, cada um ficava, acontecia naquela área e ficava só naquela área. Hoje não. Então, hoje a gente tem ali, que a gente brinca que é a Feminicentro, que juntou a especializada Centro, mais eu, né, que saí da Leste, e a gente fez o feminicídio, mas que também atua nos homicídios da região do centro, né? Aí eu falo que dependendo da demanda é feminicentro, dependendo da demanda é centrocídio, né? Depende de quem é a prioridade. Mas, a partir do momento que eu fui conhecendo o trabalho, né, vi que tinha um núcleo de feminicídio e tinha, né, aqueles boatos que ele seria estruturado, eu me candidatei porque eu vi uma oportunidade de novo de trazer o meu trabalho policial para além do lado só investigativo e perpassar isso para o lado social. Né? Em Patos, eu dava palestra em escolas, né? Onde a gente começou a ver que, e aí eu continuo acreditando muito nisso, que a educação é o que vai, né, trazer para essa geração futura talvez uma redução aí dessa questão do feminicídio, porque está atrelado à educação, está atrelado o que os homens vivem dentro de casa. Então, assim, em Patos, eu ia para a escola dar palestra sobre prevenção de abuso sexual, que é uma coisa que tem muito no interior, e também era convidada para dar palestra para as mulheres. Então, eu dei palestra em empresas, na CDL, o pessoal me chamava para isso, e eu gostei muito dessa atuação nessa área, de poder levar para as mulheres e também para as crianças essas informações que podiam, né, às vezes, trazer pelo menos assim, uma esperança delas se libertarem daqueles relacionamentos que elas estavam vivendo. Então, tinha mulher que não tinha noção do que ela poderia fazer, né? Ela não sabia qual que é o passo que eu vou dar para sair desse relacionamento, como eu posso fazer para buscar uma medida protetiva. Então, isso quando eu vim para cá, e aí teve a situação do núcleo, e eu fiquei sabendo que ele ia ser estruturado, e que me fez manifestar o meu desejo de ir para lá, é poder fazer isso. Eu ainda não consegui, mas eu tenho algumas ideias que eu tenho esperado elas aflorassem para eu poder desenvolver, de às vezes criar alguma coisa para poder começar a levar para fora isso, né? Porque a gente está num nível muito absurdo de feminicídio, desde que o núcleo começou, que eu mesma fui para ele, eu acho que foi em julho, e até o final do ano a gente deve ter tido mais de 15 né, feminicídios. Eu vi uma pergunta que, se eu não me engano, é inclusive de uma prima minha, sobre quando que, né, para as mães, né, que têm filhos homens, quando que se deve acender uma luz ali que, né, que esse menino pode se tornar um possível agressor. E aí, o que nesses poucos anos, né, de polícia que eu vi, esses meninos, primeiro, eles estão reproduzindo comportamentos dos pais, basicamente, né? Então, são comportamentos que eles vêm dentro de casa e eles começam a reproduzir. Tanto que a gente teve, né, a morte dessas três, né? Uma acabou de morrer agora à tarde. Para quem não é também de BH, nós tivemos um triplo feminicídio que foi cometido, inclusive, por um menor nessa, não sei se foi na madrugada de ontem para hoje, onde um menor, né? Esse menino está com 17 anos, ele tava, parece que discutiu com a ex-namorada dele enquanto ela estava trabalhando numa padaria, e as outras duas foram tentar defender, ele executou todas elas. A outra ela foi socorrida, mas ela morreu agora, no final da tarde. A gente teve a reportagem onde a mãe desse menino, ela, né, a mãe do infrator, falou que ele não estava no local, que ele estava com ela, não sei o quê. Então, assim, o acobertamento dessas infrações que a gente tem visto, muitas mães passando a mão na cabeça de filhos, infratores, agressores, ela, no caso, está sendo responsável, inclusive, pela conduta desse menino depois. Então, os filhos, eles reproduzem muito o que eles veem dentro de casa. Então, se o pai está sempre ali xingando a mãe de vagabunda, esse menino tem uma tendência muito grande a começar a reproduzir isso com a própria mãe,
que ele perde o respeito pela figura de autoridade dela dentro de casa, e ele começa a reproduzir isso lá fora. Esse menino faz isso com a professora na escola, e aí ele vai levar isso para dentro do relacionamento dele. Então, se o filho está começando já a ser agressivo dentro de casa com a mãe, esse menino, pouco provável que ele vai né, ter uma transformação e lá fora ele não vai fazer isso com a sua companheira. Então, quem tem filho tem que começar a conversar com o menino, né? Que a namorada não é posse dele, né? A gente, inclusive, teve um caso que uma das testemunhas dela falou isso, que foi do policial penal que matou a namorada aqui também. E o cunhado falou, eu conversei com ele, falei para ele, olha, você precisa entender o seguinte, um carro você compra, aí ele é seu, você é o dono daquele carro. Você pagou por ele, aquele carro é seu. A mulher, você conquistou aquela mulher, mas ela não é sua, não. E essa é a questão. Tem que começar a ensinar que mulheres não são posses, nós não somos objetos para você achar que nós somos. Casou, é minha mulher, é sua mulher, mas ela continua tendo escolhas, né? Então, isso precisa ser conversado e é desde criancinha, né? É um bebezinho, não entende. Um menino de 5 anos já começa a entender muita coisa, né? Então, acho que precisa trabalhar esse lado da criança, do adolescente, né? Do pré-adolescente, para que lá na frente ele não se torne esse adulto. Então, o espelho desses agressores foram possivelmente os pais. Essas pessoas vêm de um ambiente doméstico muito, muito caótico. E aí ela começa a chegar lá na frente e reproduzir esses comportamentos, externar ódio, frustração em cima da mulher, né? Então, né? Então, né, e as outras mães, né, também começar a observar esses comportamentos do filho e começar a conversar com eles em relação a isso, para futuramente não se tornar, e não ficar acobertando também, né? Tem o acobertamento desses comportamentos e a não responsabilização faz com que esses homens, né, hoje, eles acham que não terá nenhuma punição em relação ao crime que ele vai cometer futuramente. Igual eu vi ali que alguém falou, tem que, né, não ter progressão de pena, tem que ter pena de morte, só que eu acho que os homens, eles ainda não estão tendo medo disso, né? Tanto que a pena do feminicídio, ela aumentou, ela é maior do que a pena do homicídio comum, e nós tivemos, desde que essa pena aumentou, um aumento muito expressivo do feminicídio, né? Matando e como se não tivesse nenhuma punição, né? Da mesma forma que eles veem as medidas protetivas como nada, né? Então precisa de se trabalhar esse antes que chega no feminicídio. Então é uma das coisas que eu pretendo, sei lá, criar alguma coisa para que a gente comece a trabalhar essa conscientização. Eu acho assim que essa última frase que você falou bate um pouco nisso aqui, que acabou que a gente não leu essa pergunta, mas na opinião da Polícia Civil, né, do policial civil, qual a melhor forma de prevenção contra o feminicídio, né? E eu acho que isso, né, Cris, assim, de certa forma, é lógico que não cabe só a Polícia Civil, não cabe só a Polícia Militar também, que é ostensivo, né? É uma mudança muito mais cultural, né? Mas que a gente também não pode abrir mão de tentar fazer ela de alguma forma, né? Sim. Porque a gente não consegue mudar uma estrutura nacional, né? Uma estrutura cultural desse tamanho, só que a gente consegue mudar para a vida do cara que a gente está atingindo, né? Cada um vai mudando a vida de um, vai mudando a vida de um, vai conscientizando. E eu acho que essas atitudes que você está querendo tomar, de ir em escolas, né, esse tipo de coisa, é justamente isso, né? Uma oportunidade de a gente mudar, assim, alcançar de forma coletiva, né? Mais do que simplesmente conversar com um, com o outro, né? Mas abarcar de forma mais significativa, né? Sim, então essa é uma das formas, né? Porque acho que é lógico que a gente precisa, né, dar uma orientar. Eu acho que hoje as mulheres, elas têm muito acesso, né, à informação. Hoje a gente sabe que, né, com a internet está aí, então tem muita informação dos caminhos a seguir, só que muitas vezes, né, a mulher esbarra muito em alguns obstáculos, né, de ir até, por exemplo, uma delegacia, de fazer uma medida protetiva. Hoje muitas pessoas estão desencorajadas, né, porque está vendo que não está tendo uma efetividade nas medidas protetivas,
Então, eu acho que precisa, além disso, né, para prevenção, da gente trabalhar a questão da educação, o Estado precisa parar e começar a tomar outras medidas mais efetivas. E eu acho que uma delas, isso, a gente tinha em Patos uma reunião de um grupo, né, que chamava Rede Patos, e a gente tinha reuniões mensais, e a gente sugeria isso, tornozelar todos eles, botando o pânico para as mulheres, e inserir esses caras no programa como se fosse uma espécie de uma condicional. Você tem que ir lá todo mês, vai ter que assinar, você vai ter que ir nos encontros e descumprir uma medida, prende esse cara, então. E aí tu vai ficar fazendo seu cursinho lá na cadeia. Porque ele precisa, e o programa Dialogar, pelo menos lá se não me engano, foi governador Valadares, essa juíza trouxe para a gente que teve um número, assim, uma redução muito expressiva do número de feminicídios e de crimes contra as mulheres. Porque esses homens, eles foram obrigados a fazer uma reflexão sobre aquilo, né? Uhum. Tem o Estado, o que o Estado, né, fala para a gente? Que é oneroso, né? Uma tornozeleira eletrônica e um botão do pânico, né? Então, assim, gasta-se dinheiro com muita coisa e ainda não se dá uma atenção tão grande a um crime que está, assim, atingindo, igual o senhor falou, todas as camadas, né? Não é um crime que atinge só o negro, só o pobre, ele atinge o branco, ele atinge a pessoa de classe média alta. Então, tem atingido cada vez mais as meninas mais novas. Então, é algo que o Estado precisa começar a olhar com mais seriedade, que, infelizmente, né, a gente faz o nosso trabalho, e aí muitas vezes alguma coisa que me revolta é que eu faço o meu trabalho, ainda chega lá, o cara quer sugerir que esse agressor seja colocado em liberdade com medidas adversas da prisão. Não, Falei, pô, o tem. cara acabou de matar uma mulher, quer me colocar uma tornozeleira no cara. Então, acho que o Estado, ele falha nisso, né? Em ofertar um Estado mais seguro para as mulheres viverem.